eu estou enquadrado aí. Ok? Beleza. Alguém está sem? Não, todos pegaram, né? Ah, tá chegando. Beleza. Vou encostar aqui só. Eu tô dentro de carro? Normalmente? Não, mas é carregamento de ônibus mesmo, táxi, qualquer lugar. Assim, meu celular ele é ótimo, ele é aluno, só funciona quando quer. É, cheio de personalidade. Ele gosta de ficar gastando dinheiro. Nossa, você pega ele pelo pescoço. O celular, cadê o celular? Ele custa para desligar. É sócio da... É, sócio, é mesmo. E eu não gosto nada dessa sociedade. Bom, então chegamos no encontro de número 11, né, do nosso curso Profecia, a Espiritualidade da Vida Concreta. Eu, a essa altura do campeonato, não tenho muita ideia se esse foi o melhor título para esse curso. Não sei se cumpriu o objetivo, se relacionou bem uma coisa com a outra. Não sei se essa ideia de vida concreta acabou ficando evidente ou não. Mas sempre essa transposição lá dos profetas para nós hoje ficou muito boa isso. Eu acho que foi esse o esforço, né? Foi uma coisa concreta. Pelo menos a tentativa foi concreta, né? Sempre é concreto, sempre. E hoje a gente chega no livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, o último da série dos profetas menores, porém não o último do nosso curso. No próximo encontro a gente vai fechar a nossa conversa vendo a segunda parte do livro de Zacarias. Mas hoje a gente fica com esse livro de Malaquias, que do conjunto dos 12 profetas, eu acho um livro especialmente importante, embora o seu uso não seja, em geral, vamos dizer assim, objeto da ênfase que eu vou dar aqui, né? É muito comum a gente encontrar o livro de Malaquias sendo citado num aspecto referente à prática, né, de cristãos e até imagino que judeus também, do dízimo, por exemplo. Ó, trazei à casa do tesouro dízimos e ofertas ao Senhor, e vereis que são vos abrir as comportas do céu e não fazer com que caia sobre vocês maior bênção e tal. Então, ele é sempre lembrado nesse aspecto, né? Uma questão referente ao dízimo. Porém, eu arrisco dizer que esse é o menor dos conteúdos do profeta Malaquias. A primeira parte tem um conteúdo muito mais interessante do que esse aspecto. A impressão que dá é que, olhando o panorama, o conjunto dos 12 profetas, começando lá com Amós, Malaquias começa a se encaminhar para o fim desse movimento profético e vocifera com o mesmo entusiasmo, com a mesma fúria do profeta Amós sobre muitas coisas do seu tempo que ele vê como degradadas. É importante a gente lembrar que ao ler o profeta Malaquias, a gente se encontra no período posterior ao exílio na Babilônia, onde a Pérsia é o grande império que governa o mundo de interesse das cenas bíblicas. E o elemento-chave de agregação do povo hebreu é o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém funciona como uma espécie de central de fiscalização do governo persa. E nesse ambiente, os sacerdotes, que são os responsáveis pelo templo, acabam se vendo no meio de uma grande confusão política e governamental diante do povo. Como agir diante de uma situação dessa? Os profetas começam a perceber o ambiente e Malaquias parece que chega nesse ponto e percebe
que os sacerdotes estão, de certa forma, vendidos. Nesse sentido, a mensagem de Malaquias acaba sendo muito presente para os dias de hoje, porque ele acaba colocando em pauta uma questão que eu queria que fosse o objeto da nossa conversa hoje. O papel da religião ou a ambiguidade da religião, o seu lado luminoso e o seu lado sombrio. De forma positiva, a gente poderia pensar na religião como ponte para a espiritualidade. O problema, e aí vendo a coisa pelo lado negativo, é que essa ponte pode ser uma armadilha. E aí eu acho que Malaquias nos alerta de alguns fenômenos que acontecem nesse ambiente religioso. A gente, no estudo passado, deixa eu até tentar resgatar aqui alguns dos títulos. Isso. Abacuque. É isso? Deixa eu só achar aqui. Quanto nome? Ah, sim. O profeta Joel, na verdade, a gente trabalhou como a espiritualidade como fonte de vida concreta. E nesse a gente está brincando com as palavras, dizendo a religião como ponte para a espiritualidade. E a gente espera de maneira positiva que essa espiritualidade seja fonte de vida concreta. Então, pontes, fontes, horizontes, parece que são palavras que permitem construir um vocabulário interessante para a gente lidar com essas questões que tanto nos afligem, tanto nos interessam. E para isso, eu gostaria que a gente começasse lendo um texto do capítulo 1 do profeta Malaquias. É um livro bastante curto, com 3 capítulos, onde a gente já consegue perceber um pouco da questão, problema que envolve o cenário em que esse profeta se manifesta. Isso, tá aí transcrito na primeira página. Um filho honra o pai, e um escravo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o respeito que me é devido? Javé dos exércitos fala a vocês, sacerdotes que desprezam o nome dele. Vocês perguntam: como foi que desprezamos o teu nome? Vocês colocam no meu altar alimento impuro e ainda perguntam: como foi que te profanamos? Vocês acham que a mesa de Javé é desprezível, que trazer um animal cego para oferecer em sacrifício não é o mal, que trazer um animal coxo ou doente também não é o mal. Ofereçam uma coisa dessas ao governador de vocês. Acham que ele vai aceitar e ficar agradecido? Agora vocês suplicam a Deus para que ele tenha pena de vocês. Se vocês fazem tais coisas, será que ele deveria ter consideração para com vocês? Ah, se houvesse alguém de vocês para fechar as portas do templo, a fim de que o meu altar não fosse aceso em vão. Vocês não me agradam mais. Eu não aceito a oferta de suas mãos. Desde o Oriente até o Ocidente é grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar se oferece incenso ao meu nome e uma oferta pura, pois grande é o meu nome entre as nações, diz Javé dos exércitos. Vocês profanaram o meu nome ao dizerem: a mesa do Senhor está contaminada e a comida que está em cima dela não tem valor. E ainda dizem: que canseira! Vocês me desprezam, diz Javé dos exércitos, e oferecem animais roubados, coxos e doentes, e ainda querem que eu os receba de suas mãos? Maldito trapaceiro, que tendo em seu rebanho um touro, me oferece em sacrifício um animal defeituoso. Bom, o profeta aqui indignado com a postura que ele observa no templo. O que algumas décadas antes era observado como um extremo rigorismo da liturgia de sacrifício, parece que nesse momento, por algum motivo não muito claro, começa a perder o valor. O que antes havia uma preocupação
em se oferecer em sacrifício um animal perfeito, as primícias da terra, toda aquela questão de cuidado, parece que nesse momento começa a ficar em segundo plano e tipo, vamos oferecer qualquer coisa? O negócio é cumprir essa tabela aí, fazer um teatrinho e parece que isso atende às expectativas. E a boca do profeta, né, sendo esse porta-voz da fúria divina, vamos colocar nesses termos, acaba identificando nesse contexto algo muito, muito ruim, né? E coloca-se como boca de Deus dizendo: eu não aceito mais essas quinquilharias que vocês me oferecem. O que antes era uma preocupação com a excelência passou a ser uma preocupação com nada. Vocês estão tentando enganar, vocês estão tentando burlar o nosso esquema, o nosso trato litúrgico, o nosso trato religioso com qualquer coisa, como se fosse algo sem valor para simplesmente cumprir uma tabela. E aí, lendo essas palavras e outras que aparecem no meio do livro, eu fico pensando que muito desses termos, dessa liturgia, desses símbolos, desses sacrifícios, desses elementos que aparecem no texto, tem a ver com a nossa prática religiosa. Qual o lugar dela na nossa vida, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa espiritualidade? É só mais um teatrinho para a gente ocupar o nosso tempo e ser mais uma forma de distração? Ou de fato isso tem algum sentido mais profundo, algo que pode ser aprofundado, algo que talvez fosse digno da atenção de uma divindade e não algo desprezível por ser algo praticado de qualquer forma sem valor, né? Aqui nós temos muitos elementos da esfera religiosa, nós temos velas, nós temos cores, nós temos tecidos, nós temos roupas e tal, que alguém poderia olhar para isso tudo e dizer: que baboseira. Mas se para a gente isso tem sentido, que sentido damos a essas coisas? Que lugar, em que lugar colocamos esses elementos? Né? É um mero teatro ou é mais uma evidência ou é uma manifestação do nosso cuidado com a nossa espiritualidade, uma forma de materializar o nosso relacionamento com Deus? Qual o lugar dessas coisas? Qual o lugar da religião na nossa vida? As nossas práticas, os nossos momentos, as nossas orações, as nossas leituras, a nossa leitura bíblica. Qual o lugar disso? É mais um ritual sem sentido? É uma mera prática diária? Ou isso tem algum sentido? Em última análise, uma manifestação de um pietismo positivo, de uma entrega, de uma mística até, onde a gente se entrega dentro desses rituais a esse contato com o divino e fazemos isso com profundidade no nosso ser, da nossa essência. Qual o sentido dessas coisas? Parece que o nosso autor percebe um certo desprezo, principalmente daqueles que se colocam como facilitadores do caminho da espiritualidade diante do povo. Como se ele observasse os líderes, aqueles que deveriam conduzir ao povo a pelo menos uma sensação de perdão, como se eles desprezassem a religiosidade popular, dizendo: essa porcariada não tem valor. A gente come a comida que eles oferecem, mas isso não passa de uma autoenganação popular. A gente só, como se fosse uma espécie de placebo para a alma. A gente faz aqui esse teatrinho, eles ficam felizes, eles dão dinheiro e a gente, aquela coisa para inglês ver. Não, mas o profeta, ele parece que percebe essa nuance. Talvez isso fosse nas entrelinhas, talvez isso não fosse uma coisa escancarada, talvez isso fosse pequenos relances onde ele percebesse um certo descuido com algo que até transcende os próprios sacerdotes, mas que desemboca necessariamente na religiosidade popular. Quando a gente olha, por exemplo,
as manifestações religiosas das pessoas menos escolarizadas, que lugar, qual a relevância que damos àquelas manifestações? Vemos como uma simples evidência de um primitivismo da sociedade, ou não, conseguimos enxergar algo positivo, algo saudável, algo que talvez permita aquelas pessoas, dentro das suas limitações, transcender para algo que a sua vida material cotidiana acaba não permitindo. Talvez seja uma corrente de esperança num ambiente de desgraça. Como que a gente considera esses elementos religiosos? Parece que Malaquias está constatando que no seu contexto o que rola é uma grande hipocrisia, principalmente daqueles que são líderes. Eu não sei que tipo de incômodos essas relações religiosas causam em vocês no dia de hoje. A gente tem, por um lado, os incômodos óbvios, que é a enganação, é a comercialização da fé. Isso é fácil a gente se indignar com isso. Mas, por outro lado, o profeta parece que nos convida a valorizar o sentido que o povo dá para a religião, como uma ponte para a espiritualidade. Não como a espiritualidade em si, mas como uma ponte, como um caminho, como um meio de acesso, como uma porta, poderia ser outra palavra. Não fazer da religião um fim em si mesmo, mas como se fosse uma via para abrir-se a algo maior diante da experiência da vida. Quantas manifestações religiosas, não de pontes, mas de armadilhas, que a gente acaba encontrando à nossa volta, onde o que era para ser meio de acesso à espiritualidade acaba sendo parede a uma espiritualidade saudável, impedindo de fato o acesso, e aí sim enganando, e aí sim fechando a experiência das pessoas a algo de fato mais amplo, a uma vida mais diversa, algo mais plural. Por exemplo, a maior parte dos conservadorismos religiosos não são pontes, são armadilhas, onde se faz da conservação daquela forma religiosa o fim em si mesmo. Para que aquilo se abre? Para onde aquilo se abre? Para nada, só para si. É como um espelho que vai e volta. Eu não sei se vocês estão lembrando de coisas à nossa volta, ou até aqui dentro mesmo, que podem funcionar como armadilhas ao invés de pontes para o acesso, para a abertura a essa espiritualidade. Não sei, é só uma provocação, não sei se vocês estão lembrando e gostariam de pensar. A Igreja Católica valoriza isso muito mais. Ela tem cursos de pós-graduação só de simbologias dentro do templo. Sim, por exemplo. Não, por exemplo, não. Cada gesto sacerdote tem uma explicação teológica. Por exemplo, lá eles misturam vinho com água. Por quê? Porque é o corpo divino com o ser humano. Então você vê, parte daí. Então tem uma simbologia bem forte que eles criam. Eu me lembro que o padre falou que são 3 anos de pós-graduação em Roma, só sobre isso. Cada coisa. Mas você está considerando que isso é uma cilada do cara? Não uma ponte. Só dando a informação. É só informação. Porque eu acho aqui, por exemplo, o nosso amigo aqui, ele é absolutamente do meio rural, né? Você leu o último trecho? Lê pra gente. O Anderson já está em off. Não, mas tem a ver. Só para já que o Anderson pediu, vamos ver. Eu sou Javé e não mudo. Voltem para mim que eu também voltarei para vocês. Já mudou. Para vocês que temem a Javé, brilhará o sol da justiça que cura com seus raios. Todas as nações chamarão vocês de felizes e vocês todos poderão sair pulando livres como saem os bezerros do curral. Como saem os bezerros, tudo desorganizado, né? Ó, observa. Não, sim, observa, eles saem felizes, então, porque está tudo organizado dentro do templo e tal.
que Jesus depois vai falar, esse templo eu vou botar abaixo, não vale nada. Quer dizer, se nem o templo vale, imagina toda aquela instituição de símbolos, não sei o que lá. Eu não sou contra símbolos, não, de jeito nenhum. Mas eu acho que ele aqui no caso está sobrevalorizando. Não sei. Tudo, né? Cada peça do vestuário do padre, ela é colocada em sequência, né? E cada uma significa. Cada um significa, é uma coisa que você não faz ideia. E tem uma sequência própria. Eu fiquei abismado quando eu vi um programa que demorou umas 3 horas, um bispo dando uma palestra sobre toda aquela. Sobre cada coisa que tem, o lugar que coloca, tudo. Tem que ser rigorosamente igual. Os católicos, na sua grande maioria, os católicos protestantes, entendem isso e valorizam isso. Eu acho bonito, eu acho desnecessário. Essa simbologia toda. Mas da igreja ortodoxa tem até posição para ser construída. Isso aí eu não vejo virada nada do de leste. é apenas um ritual. Eu acho que aqueles católicos E tem gente que reclamou com simbologia. Você sabe a língua latim do culto. Muita gente não foi mais, achou que Deus fala em latim, os anjos falam em latim. E aí? Mas isso atualmente, nessas igrejas renovadas, aquele roll de língua dos anjos, aquilo também é valorizado para chuchu e não é latim. Então, vamos pegar esse exemplo. Vamos pegar esse exemplo, porque isso é um elemento religioso. Por mais que a gente ache estranho, por mais que a gente questione a racionalidade dessas coisas e tal, mas assim, vamos tentar, né, pegar o que será que tem algo de positivo nisso? Será que é possível, né, diante desse contexto? E é engraçado, porque Malaquias, ele critica as lideranças, ele critica os sacerdotes. Mas é o povo que leva os animais com defeito, tá? O público-alvo aqui é o povo ou são os líderes? Pelo contexto do livro, a impressão que dá é que o sacerdote está fazendo alguma coisa mais ou menos assim. Traz aí, se tiver, tá não, bom. Mas eles não compraram dos sacerdotes lá daquele lugar Então, não é o mesmo cenário do Novo Testamento, né? A parafernália que apareceu em torno do templo no tempo do Novo Testamento é diferente desse momento aqui. Aqui a gente está com um templo recém-construído, sem as influências do governo romano, sem Herodes e tal. Aqui, nesse contexto, o que a gente tem é sim um movimento bastante conservador dentro do templo para tentar recomeçar as coisas de novo. Aquele grupo de Esdras, né, que fez todo um esforço para classificar tudo como puro e impuro, inclusive os elementos do sacrifício, a vida, o comportamento das pessoas, uma série de legislações e tal. E aquilo que era crucial no ambiente sacerdotal, parece que tem uns que estão falando: entrega qualquer porcaria, tá bom, isso aí é só... Quer dizer, o povo não fazia oferenda, entregava para que o sacerdote fizesse. Né? E por isso eu acho que é crítica ao sacerdote. Sim, estavam sim. recebendo qualquer coisa. É bem rápido. A gente que é mais atualizado, não querido, que você veja o Padre Cícero, o Juazeiro, né? Eu também fui criado na roça, e eu estava lendo até os Sertões, né? O Euclides da Cunha, né? Então, o Jagunço, eu me lembro quando eu estudei história, né? O Jagunço era um bandido, era fanático, aquilo tudo. Mas quando a gente lê o livro, a gente percebe que há uma profundidade naquilo. Eles viviam como irmãos. Não havia pobres ali, né? Não havia ladrões, não havia prostituição. Quer dizer, é fanatismo? Mas aí a minha pergunta, aí por exemplo, você vai na Romaria, em Aparecida, esses caminhantes, coloca o pé na estrada, será? Aí você diz, mas tem valor, eu tenho medo disso, né? Mas
Agora eu estou pensando, né? Será que. Aí eu penso também na minha mãe, no meu pai, né? Pela religiosidade da roça, né? Será que não era aquilo que sustentava? Embora depois eu vi que a religião é ópio do povo. Aí eu fiquei assim. Aí, mas agora eu estou refazendo, né? Tudo, por exemplo, igual você, eu vejo lá em casa, né? A religião católica, tudo. Mas eu acho tão bonito quando a minha esposa faz o presépio. Sabe? Que aqui Ótimo tem uma exemplo. história, tem uma mística. Isso. E eu fico, às vezes, eu fico lá olhando o molequinho lá que está deitado lá, o menino Jesus, né? Mas você veja que aquilo lá não é. Eu estou tomando o lugar do povo. Não é óbvio, não, sabe? Mas aquilo tem um sentido muito grande. Respeito. Né? Até a árvore de Natal. Eu só não acredito no Papai Noel. São Nicolau. Eu sei. Então você está muito bem, tá? Estou adorando isso aí que o professor está falando, né? Que a gente tenta ver, por exemplo, esse Círio de Nazaré, aí o povo puxando aquelas cordas. Mas eu me lembro que meu pai também puxava lá na minha terra, lá, né? Certo? E se a gente fizer um esforço... Eu não sei, agora, isso Sim. o professor falou, né? A religião, ela é ambígua. Até onde vai uma coisa, até onde vai você está escravizando o povo naquilo, né? Aí talvez o comunismo ele tentou tirar isso aí do povo, para o povo, né, ter cabeça, daí não adiantou. Você veja em Juazeiro, né, o Padre Cícero, aquela coisa toda. Mas será que não é aquilo que sustenta aquele povo? Vai tirar aquilo do povo? Não tira não, gente. Senão você está... onde ele se... Onde o pastor Edson foi muito bonito, né? Quando ele falou assim como é que era o nome dele? Daquele cego. Bartimeu, né? O Bartimeu, Jesus perguntou, em que abismo você está se segurando? Qual é o teu abismo? Achei muito bonita a colocação dele, né? Aí você pega também o povo, né? Gente, só que agora eu estou refazendo minhas ideias todas. Graças a você. Sua culpa, né? culpa, tudo bem. Esse povo vai, né? Vai lá na penha, vai ajoelhar, uma vela lá. Isso que eu estava pensando. Ou, por exemplo, Está subindo aquela escadaria toda. Ficou assim, trabalhado até cama. Coloca um santinho lá debaixo do pé de Santo Antônio. E até se a gente fizer... É isso que sustenta a religião popular? E agora vamos demonizar isso aí. Mas isso não é estimulado, atualmente, pelo menos, isso não é estimulado pela religião, mas as pessoas continuam fazendo. Continua? E se isso, para elas, traz algum alento, algum sentido, quem somos nós para dizer não faça, que coisa horrível? Para ele está fazendo sentido, então faz. Do ambiente onde eu fui criado, o convite era ao completo abandono de todas essas coisas, né? Qualquer coisa que tivesse sentido religioso dessa forma litúrgica era algo taxado de pagão, de desnecessário, de idólatra, né? Onde tudo que tivesse cara de elemento religioso devia ser desprezado. Então, não havia nada, né? Não havia cores, não havia roupas, não havia momentos, não havia, né? Apenas a ceia, muitas vezes sem o menor sentido, né? É um momento, uma vez por mês, para todo mundo tomar um cálice de vinho, mas nunca uma questão de rever, por exemplo, o próprio texto bíblico lido na ceia e relê-lo de outra maneira, de forma condizente com o período que a comunidade está vivendo, mas quase que uma espécie de burocracia,
burocracia. E aqui nós temos essas coisas diferentes, a gente tem cores, tem velas que se acendem no início do culto, tem momentos específicos, tem um abraço da paz no final do culto e tal. Alguém pode chegar aqui, alguém do ambiente que eu vim vai chegar aqui e pode chegar à seguinte conclusão: nossa, quanta baboseira, né? Muito incomodado, muita gente entra e saiu escandalizado. Quanta parafernália, velas acesas no meio do culto, para que isso? Mas eu, pelo menos aí é aí vamos dizer, é uma questão pessoal. Quando eu cheguei aqui e vi esses elementos, aí eu percebi a riqueza de sentido que se perde quando essas coisas não existem. Né? Você pensar que existe um tempo das trivialidades, um tempo das coisas comuns, onde o verde é a cor que aparece, onde você tem o roxo ou violeta, que é uma mistura de azul e vermelho, como se fosse uma espécie de lamento e expectativa positiva. Você tem a radiância do amarelo e do branco nos momentos de maior festa, como se a comunidade fosse o tempo todo convidada a ter uma espécie de emoção própria por conta, no mínimo, dessas cores, né? A questão da ceia acaba sendo mais fácil em todos os ambientes, né? Geralmente se traveste a ceia de uma aura um pouco especial, definindo um grupo específico para preparar os elementos da ceia, né? Eu lembro de uma vez que foi muito engraçado, quando eu estava ajudando na administração lá da outra igreja, e aí eu sempre via, né, obviamente, os diáconos da igreja preparando os elementos da ceia, com um dosador cheio de mais lá, e eu via uma questão muito fechada com relação àquela preparação. E certo dia eu provoquei, eu falei: olha, se você quiser eu posso pedir para um funcionário nosso preparar isso aí. Nossa, quase fui apedrejado, né? Porque não, só... Lógico, ali eu acho que era mais armadilha do que ponte, né? Porque quão bonito seria ver um daqueles responsáveis por aquele momento convidar um funcionário para aquela mística, para aquele... Funcionários da igreja, que trabalhavam na igreja, né? Eu sugeri que eles ajudassem a preparar os cálices de vinho, a cortar os pães. Mas é o santo dos santos. É o santo dos santos, né? E, tá bom, podia ser uma solução intermediária, né? Convida o cara, mostra para ele o sentido. Por que a gente faz isso desse jeito? Por que a gente dá valor a essas coisas, a um pedaço de pão? Né? Mas não, ali eu acho que era mais armadilha do que ponte. Eu queria dizer uma coisa que... Eu queria só retornar um minutinho quando o Elmo falou na escadaria da penha, né? Tem que subir. Uma vez o Rubem Alves, até num sermão aqui, eu acho que ele repetiu isso em livros e tal, por que a promessa não é no sentido do prazer, né? Porque prometo que eu vou beber vinho todo dia. Que eu vou beber vinho, que eu vou assistir um pouco de sol, que eu vou à praia todo final de semana. Música, Beethoven, bar, etc. Assim, mas o sofrimento está muito ligado ao sentido da coisa. Né? Então você tem que despender sofrimento para aquilo ter valor. Eu conheci uma senhora que ela teve até câncer e tudo, mas se ela desse uma topada e machucasse o pé, ela ofereço isso para Jesus, sabe? É uma coisa assim, do sofrimento ser oferecido, você ter algum tipo de redenção através do sofrimento. Mas eu acho interessante a gente ouvir o Rubem Alves. Sim. Não é? Sim. Assim, eu acho que a gente tem que ter um profundo respeito pela religiosidade popular. Profundo respeito. Mas nada impede que a gente também coloque uma outra ideia ali. Porque possa germinar. Eu acho que a ambiguidade da religiosidade é que facilmente, com muita facilidade, ela de ponte se torna armadilha. Eu acho que com muita facilidade. E dosar isso é um desafio. O que você ia falar, Elmo? Eu pertenci a uma igreja aí, vou falar uma coisa. Não sei se é engraçada, você é sério, viu? Vamos em relação aos elementos, a Santa Ceia.
do pão. Acabou a ceia. Se sobrasse pão, ele não aceitava. Ele tinha que comer aquele pão todo, porque Não podia jogar fora. não podia jogar fora. Se o sujeito tivesse de dieta, era bom que sobrasse Eu pouco. fico muito incomodada, por exemplo, isso aí, ó. O vinho caiu aqui, está no chão e continua lá. Ninguém limpou. Isso, para mim, que fui católica, Isso também me chocou muito quando eu cheguei aqui. isso me incomoda muito. O pão que Muito. ficava, os farelos Assim, todos ali, todo mundo Eu não pisando em consigo cima. olhar. Porque na Sabe? igreja católica... Mas tinha os pão, espíritos pão, de pão, vocês pão, não querem ensinar. Alguém porque existe a crença da consubstanciação. Pois é, tem essa porque é ideia. é sagrado. O Então, corpo de Jesus é sagrado, como você não pisaria em cima de Jesus se ele estivesse ali. Então você não ia pisar em cima do farelo. Aí teria uma pessoa para limpar. O próprio celebrante, se caiu, ele já tem que por isso que é bacana. Acontece. Não pode. Às vezes o Bruno limpa. Nunca vi. Às vezes o Bruno limpa. E às vezes limpa. Mas o Edson nunca limpa. Eu Se fico o mal muito já tem no incomodada. chão, Isso para mim dá Mas um... assim, disfarçadamente. Agora tinha que patena de Gente, ou o É. diabo, ou o ministro dele, ou quem tinha. Caiu um tipo de vinho no chão, você vai lá disfarçadamente na baixinha, Isso era qualquer Mais coisa. uma finalidade para a batina, né? É consumida com o reverendo junto com o diácono, O que foi consagrado tem que ser consumido, né? Não pode... Tem que ser. Ele não aceitava a sobra, não. Pode sobrar. Então, Agora, vocês vejam, né? Assim, são riquezas, né? Que, assim, às vezes, numa coisa assim de, eu vou respeitar, mas não vou nem tocar no assunto, mas, por exemplo, não é querendo atingir ninguém, mas é só, assim, pra gente fazer um rascunho, né? Assim, se alguém se sente incomodado com a gotinha que caiu no chão, por que se alguém não vai lá e limpa? Né? Não, assim, não é. Me entenda, eu só. Mas, por exemplo, teve uma vez que na hora da comunhão um pão caiu. Né? E eu abaixei e peguei. E quase não consegui levantar. Não, lógico. Lógico que. Eu não vou Lógico, me levantar exatamente. na hora, porque Exatamente. aí me abaixar e não dá conta. Não vai dar mais trabalho, Fazer uma né? cena. Mas a ceia da Igreja Católica tem uma conotação bem diferente. Sim. E eu já passei por uma coisa bem engraçada, bem interessante. Eu era de Zacarias, eles fizeram uma reunião. O único protestante era eu. Todo mundo católico, e o padre falou, agora ceia de comunhão, não sei o que lá mais. Aí o pessoal, antes, você não vai porque você é protestante. Eu falei, eu vou. Eu cheguei para o padre, eu falei, eu sou protestante. Se a ceia for sua, ou da sua comunidade, não me dê. Agora, se for de Jesus, você vai me dar. O que você acha que ele fez? Deu. Moderninho? Comunidade não precisa me dar. Eu acho que provocando dessa forma, eu diria que até usando o nosso vocabulário aqui, com essa provocação profética que você estabeleceu, você transformou uma armadilha em ponte. Porque foi ponte para ele, para perceber a finalidade dessas coisas. Esse cara nunca deu para protestante. Eu falei, você Se rendeu. Você deixou ele sem saída. Você deu uma Deu uma saia justa. Foi nem ponte nem armadilha, foi rasteira mesmo. coisa que aconteceu. Vamos ler mais um texto agora de um sujeito bastante provocador, chamado Martinho Lutero. A gente conseguiu, né? Por enquanto, a gente conseguiu fugir do Agostinho, né? Não teve nenhum. Olha que eu procurei, mas a gente conseguiu. Acho que o Agostinho e os profetas não combinam muito bem. Isso tem algum motivo. Tem algum motivo. Bom, diz
Martinho Lutero, no seu tempo, no seu momento, com as suas palavras. Além disso, somos sacerdotes. Então já generalizou, agora todo mundo está no mesmo barco. Isso é muito mais que ser rei, porque o sacerdócio nos torna dignos de aparecer diante de Deus e rogar pelos outros. Porque a ninguém compete ficar diante de Deus e rogar, a não ser os sacerdotes. Portanto, Cristo nos concedeu a capacidade de interceder e rogar espiritualmente pelos outros, do mesmo modo que um sacerdote intercede corporalmente por seu povo. Quem seria capaz de imaginar a honra e a grandeza de um cristão? Através de seu reinado, ele domina todas as coisas. Através do seu sacerdócio, ele domina Deus, pois Deus faz o que ele roga e quer, conforme lemos no Salmo 145, 19, Deus fará a vontade dos que o temem e ouvirá a sua prece. Tu perguntas, que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade se todos são sacerdotes? A resposta é: as palavras sacerdote, cura, eclesiástico e outras semelhantes foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usadas por um pequeno número de pessoas denominadas agora clero. Primeiro que ele vai do 0 a 1000 em um segundo, né? Essa daqui, que o sacerdote é mais do que um rei e através do seu reinado ele domina Deus. Essa ele foi. Semana que vem, domingo, comemoraremos 501 anos da Reforma Protestante. 501 anos dessa bagunça que esse camarada causou, né? Isso aqui, 1520, 3 anos depois do evento lá da portinha da igreja, né? O cara me manda uma dessa. Domina Deus, porque Deus faz o que... Aliás, essa ideia é bastante comum nos dias de hoje, com o uso dos verbos determinar, né? O determino. Acho que Lutero antecipou algumas coisas aí. Tomara, Não, né? se você olhar a história dele, Está onde? No livro da Liberdade do Cristão. ele tinha um pouco de espírito paulino, baixava de vez em quando. Baixava. Eu já ouvi um camarada da igreja luterana, um professor bastante experiente dessas coisas de luteranismo, dizer que se o Lutero fosse um pastor dos dias de hoje, ele seria alguém bem parecido com esses televisivos. Tem um texto onde ele diz sobre a função do pastor, né? E a sua forma de se expressar é a seguinte, 2 pontos, abre aspas. O pastor é aquele que convida a sua comunidade a se alimentar em si. Portanto, o pastor deve colocar as tetas para fora e convidar o povo a mamar nele. Assim falava Lutero. Então, um tanto quanto escrachado na forma de expor algumas ideias, né? Talvez um pouco parecido com algumas coisas que a gente vê, né? A gente fica muito assim, quem é Lutero? Né? Lutero é capaz de fazer construções teológicas bastante refinadas, mas é capaz de falar esse tipo de coisa. Quando ele copia Paulo, mas quando ele inventa... Então a gente vê, por exemplo, nesse texto falando sobre liberdade, essa questão do sacerdote, mas lógico, o texto tem sua beleza em outros elementos, onde ele defende com unhas e dentes a questão do sacerdócio, onde todos somos sacerdotes. E aí a crítica de Malaquias passa a valer para todos. O problema é que algumas palavras, né, esse finalzinho do texto, como sacerdote, cura, eclesiástico e outras,
foram injustamente tiradas do meio do povo comum e passadas por uma classe especial que passou a tomar conta dessas palavras como se fossem suas, né? Então, nesse aspecto, né, a crítica de Malaquias se estende, e se as igrejas protestantes rogam tanto essa questão do sacerdócio universal, dessa participação efetiva da comunidade no cuidado das pessoas, dessa intercessão em favor do povo, o sacerdote é aquele que intercede em favor do povo, que acaba funcionando como ponte para o perdão divino, né? Então ele fala, olha, se é para ser assim, todos somos isso. E essas, né, dessas hipocrisias mencionadas, dessas desvalorizações, desse mau uso, todos somos bastante passíveis de cometer. É uma espécie de alerta, uma espécie de acusação também, vamos dizer assim, usando a tônica profética, né? Mas lembrando e estendendo esse conceito, porque quando a gente fala do sacerdote, aí a gente vai lembrar só do Bruno do Edson. Mas não, é a comunidade toda, uma comunidade de sacerdotes, uma comunidade onde a hierarquia de acesso a Deus é eliminada pela participação coletiva. Né? O Edson e o Bruno são sumos sacerdotes, né? Então, mas sacerdotes. Né? Pois não, é um... É uma coisa que me incomoda, sobre as telas. Ah, sim. 90% das igrejas, viu? Acha que o pastor é o guia espiritual, né? Uma espécie de idolatria, né? É preciso... Todos os pastores exigem que os membros sigam a mentalidade deles. Palavras, eu tomo licença de uma conversa que eu tive com o Edson, a seguinte expressão, né? É preciso que a comunidade passe por um desmame. Na direção contrária do que Lutero propôs, né? Mas um desmame. No sentido do amadurecimento. Do amadurecimento, da autonomia, do reconhecimento de todos como participantes ativos e efetivos dessa vocação sacerdotal. Mas ele espiritualmente falando, Não sei, eu acho que em todos os sentidos. porque para mim espiritualmente o toque, sim, está incluindo tudo, essa ambiguidade e o que vai além daquilo que a gente imagina, não sei. Eu estava pensando aqui, inclusive, já veio dos exércitos, por que fala já veio? Mas isso era moda, né? Isso era moda. Ainda não tinha inventado uma expressão melhor e ficou essa mesmo. Você ia falar alguma coisa, Anderson? O Edson faz a diferença. Não, significa, se você vai desmamar, é porque estava mamando. Sim. Mas eu não concordo. Com quem? Com o Lutero? Com o Edson. Preciso mamar se ele estivesse mamando. Sim, uma boa. Eu acho que sim. Tá bom, então isso não cabe a mim. Mas Tô fora do... então vamos tirar os nomes. Não, você Mas não amava. Tudo bem. Um bezerro experiente, um bezerro autônomo. Estou brincando, mas eu acho que pode ser que sim, mas Não. essa igreja foi muito... Tem vida própria, eu acho que a igreja não vai muito. Eu acho que essa igreja aqui, nesse ponto, eu acho que ela veio. Tinham pessoas bastante firmes aqui, para discordar de uma época. Sim, não, lógico. E assim. Não, estou dizendo que Sim. eu conhecia. Não, mas aí, como comunidade, eu acho que ficou muito dependente do Edson e Não, esse se momento gosta. da virada, eu acho que é um Não. momento de grande oportunidade para todos. Né? Não, tudo bem, mas, por exemplo, você falar o seguinte, você gosta de futebol. Sou fascinado pelo Pelé? Não sou, mas ele fez belas jogadas. Assim como outros, entende? Então, nesse ponto, sim, é um cara bom, muito bom, então, mas não é meu líder, nem torcido pelo Santos. Então, eu acho que é mais ou menos... Não, e é essa noção que é importante.
Essa noção que é importante, sem dúvida, né? Vamos dizer assim, quebrar o esforço de quebrar, porque é um esforço, né? Os fáceis caminhos de idolatria que podem surgir, essas armadilhas que podem surgir no ambiente, ou de outra forma, de uma dependência existencial. Se não é com fulano, quem seremos? Não, olha só, se chegamos a esse ponto da caminhada, onde sem um ninguém mais anda, isso mostra uma doença, uma fragilidade muito grave, né? E isso é uma distância da saúde que a gente espera, né? Então, mas é muito fácil recair para esse lado, descambar para isso, né? Por um lado, pela aura da questão dos cargos, seja lá quem for e qual igreja for, né? A pessoa que é o líder da comunidade, o pastor, o reverendo, ele sempre vai ter uma maior relevância no imaginário da comunidade. Tipo, não adianta, aquelas questões até, por exemplo, de visitação, né? O camarada está doente, está no hospital, pode ir todos os membros da igreja, mas se o pastor não for, é como se ninguém tivesse ido, né? Então são imagens, são armadilhas que aparecem constantemente na nossa prática comunitária. Podem ser significativas, podem ser escravizadoras, né? Como ponte, né? O que tem de positivo nisso, né? O que tem de positivo nisso? Fazer essa realização, né? Por que todo mundo espera que se ele está doente, o pastor tem que visitar? Porque o pastor sempre vai? É crocante porque é fresquinho ou é fresquinho porque é crocante? E até para quem estava ontem de manhã aqui na igreja, foi muito interessante a experiência que a gente teve. Eu não sei quantos participaram dessa experiência, do próprio Edson dizendo, olha, acho que ontem à tarde, né? Foi isso? Queria visitar o Teodoro. Quem tiver uma mensagem para... Nossa, aquilo foi tão legal, porque ele não estava indo como ele estava indo como representante do grupo. Lógico que se chegar 40 de uma vez, vai ser um caos, talvez isso não é nem saudável. Mas como porta-voz de um grupo, aquilo foi muito significativo, né? Depois trouxe foto que tirou com o Teodoro, mostrou pra gente, né? O Teodoro mandando carinhos pra gente. Então, isso foi uma manifestação muito interessante de... É a comunidade, é o grupo, não é o manda-chuva, que não é o bispo de Roma que define todas as coisas, é a experiência comunitária, que eventualmente vai ser representada por uma questão de ordem, de forma, mas é o grupo que está indo, né? Aqui uma coisa que eu gosto muito daqui, que eu vi, a primeira vez que eu vi, me tocou muito, uma criança servindo a ceia. Uhum. Aí eu me lembro daquela figura de Jesus quando vinde a mim as criancinhas, porque delas eu me remissão. Sei lá, eu fiz imediatamente, porque eu achei, aquilo toca, gente. Sim. Né? Você não viu uma coisa estanque, parada, estática. Né? Uma coisa que me chamou, nunca vi isso na igreja batida. Não, porque aquilo é um lugar sagrado, são mãos sagradas que portam as bandeiras. Né? O que eu gostei aqui foi de Eunice, da ceia. Sim, isso aí causou tumulto. Eu achei muito boa. Eu acho um momento emblemático da igreja. Muito forte. E assim, independente, né, da aceitação ou não, né, porque alguns gostaram, outros não gostaram e tal, mas a provocação é necessária para pelo menos pensar a questão. Que sentido damos para essas coisas? Né? Alguns tocaram negativamente, nossa, que absurdo. Mas absurdo por quê? Se é absurdo, tem que ter algum motivo. Não é absurdo porque eu acho que eu sou bonzão e eu acho que é absurdo porque eu tenho direito de achar que é absurdo. Não, se é absurdo, qual o sentido? O que você está vendo de fato de absurdo nessa cena?
E da mesma forma, quem viu de maneira positiva, que eu acho que até é mais fácil ver a beleza daquele momento. A coragem do Edson, né? A liderança dele. Talvez tenha algum absurdo, sim. Talvez tenha um quê de loucura naquele momento, mas vamos refletir, vamos botar as coisas na balança, vamos avaliar. Sabe que tem um texto da Bíblia? Para mim, todo o Novo Testamento já vale só por isso. Aquela do rico, o rapaz que era rico e queria. Mestre. Não. Bom. Bom mestre. Ele começa bom, é o cacete. Bom só Deus que está no céu. Ele bota todo mundo lá embaixo. Você não achou, não? Bom só Deus. Ele falou, bom mestre. Quer dizer, eu não sou bom. Se Jesus não é bom, quem pode falar para o outro que você não pode fazer isso? Sim. Quem? Sim. Ele calou todo mundo ali. Para mim, só isso aí foi. É um evangelho inteiro. Não acha? Vamos dar mais uma avançadinha no texto de Malaquias, só para a gente perceber mais umas palavrinhas aqui, que eu acho esse trecho do capítulo 2 bem forte. Vocês vão ver uma cena, talvez vocês até ou vão estranhar, ficar com certo asco, ou vão rir diante das palavras. Texto 3, página 2. Agora, sacerdotes, é para vocês a seguinte ordem. Sacerdotes, a gente pode lembrar do Lutero que generalizou, né? Se vocês não me escutarem e não tiverem no coração o desejo sincero de glorificar o meu nome, diz Javé dos Exércitos, eu lhes mandarei a maldição, e em maldição transformarei as bênçãos de vocês. Eu vou amaldiçoá-los, porque nenhum de vocês as leva a sério. Vou arrancar o braço de vocês e jogar-lhes estrume na cara. O estrume das vítimas sacrificadas nas festas de vocês. Eu vou varrer vocês junto com esse estrume. Assim vocês ficarão sabendo que eu mandei essa ordem, para vocês permanecerem na minha aliança que fiz com Levi, e que significava vida e paz. E era isso que eu lhe dava. Significava também respeito. E ele me respeitava e honrava o meu nome. Um ensinamento fiel estava em sua boca. E nada de errado se encontrava em seus lábios. Levi caminhava comigo na paz e no direito e fazia muita gente se converter do pecado. Porque os lábios do sacerdote guardavam o conhecimento e de sua boca se procurava o ensinamento, pois ele era o mensageiro de Javé dos Exércitos. Vocês, porém, se desviaram do caminho e fizeram muita gente fugir do ensinamento. Vocês quebraram a aliança de Levi, e por isso agora eu os tornei desprezíveis e vis diante de todo o povo, porque vocês não seguiram os meus caminhos e foram parciais ao ensinar. Vocês cansam a Javé com palavras, e depois dizem, como é que nós o cansamos? É quando vocês dizem coisas assim, quem pratica o mal é que é bom aos olhos de Javé, é desses que ele gosta. Ou ainda, onde é que está o Deus que faz justiça? Aqui tem mais uma informação para eu trazer para vocês, com relação a esse momento de Malaquias. Nesse ambiente de reestruturação do templo e das coisas do templo, o movimento sacerdotal viveu uma disputa de dois grupos. Então a gente tinha, de certa forma, 3 grupos disputando por poder e espaço. O grupo que eram os tradicionalistas da dinastia de Davi, esses eram grupos monarquistas, e outro pedaço eram dos sacerdotais. Mas o grupo dos sacerdotais estava dividido também em 2 grupos. Um deles acabou dando mais valor ao movimento sacerdotal que vem do exílio da Babilônia e daquela reestruturação imediata, daquilo que deu para organizar e que acabou sendo filha de um sacerdote cujo nome era Sadoc,
que mais tarde levou ao estabelecimento do movimento dos saduceus, que aparece no momento ali do Novo Testamento, né, como o grupo do templo. Esse grupo dos saduceus venceu. Então Malaquias está reclamando com esse grupo, que é o grupo que vai tomar força, vai se consolidar. Exatamente. Vai aparecer lá no tempo de Jesus. Os saduceus são esse alvo da crítica de Malaquias. Mas existia um outro grupo de sacerdotes. Os sacerdotes que vinham das tradições mais antigas, das famílias sacerdotais. E ele faz aqui uma espécie de comparação provocativa. Fala, olha, eu lembro de Levi. Da boca de Levi saía ensino bom e justiça. Mas de vocês eu só vejo hipocrisia e enganação. Como se ele estivesse valorizando um grupo em detrimento do outro. Esse grupo perdeu. E foi o terceiro do tempo. Formaram os levitas. Exatamente. E não tinham força nenhuma. Nenhuma. Eram funcionários de terceira categoria naquele ambiente. Nem recebia salário. Então, quem venceu foi o grupo contra o qual Malaquias está dirigindo sua crítica. Ou seja, se a gente lembra das cenas dos evangelhos, essa hipocrisia que Malaquias acaba percebendo, ela vai se desenvolvendo, vai tomando força e chega ao tempo de Jesus como algo bastante sólido, favorecido pelo governo romano, favorecido pelos Herodes da vida, né, ao ponto daquilo ser institucional e muito poderoso. Agora, me pintou aqui uma questão. Tudo depende de quem escreve? Ou existia algum grupo do saduceu que pode ter escrito alguma coisa favorecendo o ponto de vista deles? E depois, na hora de se compor o cano, se fez uma coisa coerente. Será? Olha, Gabi, eu não vou dizer que não, porque a gente não sabe o material que se perdeu. Não existe, né? Não, conhecido não. Tipo, não, desses materiais não. Nada. Absolutamente. E se a gente observa o desenrolar dessa história, lembrando dessas coisas, o que fica evidente é que esse grupo levou. Né? Aqui ele é taxado de negativo, né? Tem um quê pejorativo com relação a eles, mas foram eles que perduraram. Mas assim, parece que quem tem a caneta na mão, que tem o poder, caneta é um modo de dizer, né? Sabe? A palavra. O que é interessante, se a gente for pela sua linha de raciocínio, né, que caminhos esse texto teve que percorrer para sobreviver? Né? Porque esse é um texto que está indo... A tendência seria que ele fosse sufocado. Mas que caminhos esse texto teve que percorrer para ser mantido? Né? E por conta disso a gente acaba sendo bastante grato ao movimento dos fariseus. Porque eles foram guardiães do texto bíblico diante de tantas ameaças dessa natureza. Mas os fariseus eram contra os saduceus, não é? Sim, eles tinham princípios muito distintos. Então, podia ser que eles tivessem interesse também em manter, né? Enquanto os fariseus estão no dia a dia, os saduceus estão no templo. Enquanto os saduceus valorizavam, olha que curioso, isso é algo para a gente guardar. Enquanto os saduceus valorizavam do cânon bíblico apenas o Pentateuco, apenas os 5 primeiros livros, os fariseus valorizavam o conjunto todo, principalmente os profetas. Né? Então, a voz profética é muito querida ao movimento fariseu. Esse movimento de conversão dos profetas, ao longo do tempo, de ponte se torna armadilha e dá o que dá no tempo de Jesus. Onde o rigor, a obediência, uma conversão a sabe-se lá o que, passa a ser o foco das coisas. Uma obsessão pela conversão.
Ótima palavra, uma obsessão pela conversão. Não sabe nem a que se está se convertendo, mas tem que se A converter. coisa tinha um motivo, mas aquilo você vai ficando obcecado e restringido. Ótima palavra, uma obsessão pela conversão. Aliás, a gente sabe que eu vivi isso e você também. É engraçado, quando eu era pequeno eu ficava com vontade de levantar a mão dizendo que eu me converti em toda a mensagem. Eu falei, gente, não é possível, eu estou sempre lascado nesse negócio aqui. Engraçado que eu fiz profissão de fé para me livrar dessa sensação e não me livrei. Não resolveu nada. Eu fiz a profissão de fé e continuava achando, me sentindo vontade de... Mas o tira o fariseu da Bíblia, acaba no Testamento. Tira o fariseu. São pedrada grande ali. Agora, tu és acreditado do papagaio comigo. Inclusive, Paulo ia sair também, né? Não, claro, ele era o maior, né? O papagaio comigo, quem leva a fama? O fariseu. E fariseu É o virou saduceu que no comeu. imaginário popular como sinônimo de enganador, né? Vigarista era o Vigarista, né? Não, vigarista é o saduceu. Todo mundo sabe que o saduceu é que falou Cristo. Sim, não, sem dúvida. Não foi fariseu. Só aparece fariseu. Mas é engraçado, porque, por exemplo, o que a Gabi está dizendo é que até em ambientes de igreja, né? Se você quer xingar alguém, você chama de fariseu, não chama de saduceu, né? Ninguém lembra do saduceu. E eles prepararam o caminho. Porque é muito se calacaia, né? Caifás, Anás. Eram duplos caiados. Né? Sepulcros caiados, já. É por causa disso, né? Aí fica, coitado. Coitado, saduceu? Não, Do fariseu. Não, fariseu apanhou muito. O saduceu ficou... Aliás, se a gente perceber bem, assim, ver um pequeno aspecto, né, do Novo Testamento, o grupo dos fariseus e o movimento de Jesus tinha uma proximidade muito grande. Ali tinha um diálogo muito forte, porque eles estão toda hora juntos. Um provocava o outro de alguma maneira, né, até por conta, talvez, de alguma proximidade nessa vocação pelo certo, ética. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Por exemplo, estavam distantes disso, materialistas. Um marco de separação ali, né? E no Evangelho de Marcos, né, que é o Evangelho desse ano, é engraçado ver essa nuvem cinzenta em torno do templo, que é justamente o ambiente dos saduceus. Né? Mas eles passam um tanto quanto ilesos. Na verdade, a gente poderia dizer o seguinte: eles passam distantes do movimento de Jesus, porque realmente estão distantes. Sabe por quê? Castigo. Eles se achavam. Sim, sim. E não passaram para a história. Os fariseus passaram. Parece que os saduceus já tinham muitas dessas vestimentas que a Igreja Católica usa, a estola, eles já usavam, né? Essa estrutura sacerdotal é toda deles, né? Da indumentária. Os cristãos aprenderam isso de alguma forma com vamos dizer assim, o grande trabalho de reavivamento desses elementos sacerdotais a partir do século II depois de Cristo. Tem aquela coisa. A mitra, né? Aquela coisa na cabeça, né? Os ortodoxos são muito próximos da vestimenta do sacerdote. Sumo sacerdote. Então, tinha uma questão muito séria, né, do tempo, que era: você devia ou não acender a luz numa lâmpada? Qualquer luz, né? No Santo dos Santos. Aí os saduceus diziam: não, Deus é luz. A outra dizia: não, mas ou seja, brigavam por causa disso. Saduceus e fariseus não tinham o que fazer. Esses comentários, né, das tradições judaicas são muito interessantes para perceber essas brigas entre eles, né? Legal. Isso permanece até os dias de hoje. Todo mundo se identifica, se acende a luz. Se pode mudar o lugar da mesa, se não pode mudar o lugar da mesa, né? E Jesus sentou com os 12 discípulos, cada um de uma maneira diferente.
Eu estava lá, quando a mesa. Quando a mesa. Eu estava lá. Estava lá. Eu soube depois. Mas eu não sou todo tempo. Ah, é, a Lúcia estava fazendo acrobacias lá. Literalmente, né? Fiquei de queixo caído, ela caiu de queixo. Bom, não cabia, ele teve que arrastar mesmo. Eu só soube dessa história depois. Porque tinha uma criançada sem tamanho que tinha que botar o pessoal que vê as crianças do Vidigal e mais o coral, todo mundo para cantar lá na frente, não cabia. Aí ninguém achou que podia ser. Coisa óbvia, né? Vamos arrumar. Tinha o coro das crianças. E cada vez eu estava atrapalhando. Eu lembro que num dado momento eu ainda falei assim, bastaria um incêndio para isso tudo virar cinzas e não tem mesa, não tem parede, não tem banco, não tem nada. Aí quando eu vi, eu estava falando do lado do pastor. Aí ele deve ainda veio incendiário. Agora você vê isso numa igreja presbiteriana, que não tem essa tradição de. Não é? Quer dizer, sei lá se não tem, né? Porque parece que tem, né? Mas é esquisito, né? Você convida, né? O teu convidado vai lá e tira o móvel do lugar. Ah, a Sonja, aí, ó. Eu convido você na minha casa, você vai lá e afasta o móvel, não muda de lugar. Eu vou ficar irritada. É verdade, é verdade. Mas É você vai verdade. na tua casa É prestar um verdade. serviço para você e puxa um pouquinho a sua mesa de lugar e faça o serviço que eu me propus, você não vai achar nada. A gente esqueceu desse detalhe. Viu? Aí, ó. Era mais fácil chamar o pastor lá, escuta, dá pra gente fazer. E se não desse? Aí o Vidigal não cantava? Bom, tem dois textos aqui, um é um pouquinho maior e o outro é menor. Um texto é um texto do Freud, O Futuro de uma Ilusão, onde ele fala um pouco dessa questão religião e sacerdote, e outro texto mais positivo, mais reluzente, do Schleiermacher, falando sobre a religião. Eu acho que valeria a pena, primeiro, aliás, está até repetido aqui, texto 5, texto 5. O primeiro texto 5. Vamos ler primeiro esse do Schleiermacher aí. A religião não é o resultado do medo da morte, nem do medo de Deus. Ela responde a uma necessidade profunda no homem. Não é uma metafísica nem uma moralidade, mas acima de tudo e essencialmente é uma intuição e um sentimento. Os dogmas não são, propriamente falando, parte da religião. Ao contrário, eles são derivados dela. A religião é o milagre do relacionamento direto com o infinito, e os dogmas são o reflexo desse milagre. Da mesma forma, a crença em Deus e na imortalidade pessoal não são necessariamente partes da religião. Pode-se conceber uma religião sem Deus e ela seria a pura contemplação do universo. O desejo de imortalidade pessoal parece, ao contrário, mostrar uma ausência de religião, uma vez que a religião assume o desejo de se perder no infinito, ao invés de preservar o próprio eu finito. Nesse tempo, né, Schleiermacher é um dos grandes revisores do sentido da religião nessa virada aí do século XVIII para XIX, e eu acho que ele coloca de maneira, a construção que ele faz, começa negativa e parte a ser uma positiva, mas o texto como um todo eu acho que é muito positivo, né? A religião é o milagre do relacionamento direto com o infinito. Infinito esse que
desemboca numa própria noção de si que não requer a imortalidade, porque essa imortalidade é a questão de você querer salvar a todo custo seu eu finito. Religião é se perder no infinito. Bom, Jesus talvez não tivesse essa concepção, né? De se perder no infinito, porque as palavras dele são muito, não é? De que você continuaria uma pessoa depois do desencarne, vamos dizer. Não sei, tudo que eu leio aponta, dito por Jesus, aponta nesse sentido. Né? Vocês vão ocupar tais e tais posições e tal, após a morte. Né? Ao contrário do budismo, das religiões orientais, né? Que eu acho que apontam mais no sentido da integração do eu com todo, né? Dessa perda de identidade pessoal para integrar um todo maior. Né? Eu acho que as religiões orientais parecem apontar Sim, não, isso é bem claro. O cristianismo, não sei, eu não consegui dar esse salto dentro da leitura bíblica, não. A cena que você estava imaginando seria qual exatamente de Jesus? Falando dessa... O maior vai ser, o que for menor vai ser o maior no reino dos céus, vai sentar de um lado, vai sentar de outro. É que eu só não sei... Cadê essa namorada? Sumiu? Eu só não sei se essa comparação seria boa por conta do chamado político desses discursos. Né? Mas eu fico pensando, talvez, em outros textos, como algumas parábolas e o próprio Sermão da Montanha. Porque aí, Gabi, não sei, eu fiquei na dúvida agora, pelo seguinte aspecto. Os evangelhos, né, principalmente os sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm o seu momento político, seu embate político no seu contexto. Né? E eu não sei se esses elementos que você exaltou estariam mais comprometidos com esse embate político do que com essa vocação de transcendência, vamos botar dessa forma. Como algumas palavras do tipo o Sermão da Montanha e as parábolas parecem enfatizar com mais beleza. Teria que pensar para amarrar isso direitinho, mas, bom, de fato tem isso. Né? É que assim, o meu receio é só ver a ênfase que foi dada na mão do autor ou nos discursos, nos típicos discursos de Jesus. Isso aí tem que parar para pensar. O Sermão da Montanha joga você pro cosmos. Exatamente. Em diversos aspectos, né? Os rios dos campos, as águas dos céus, você está no mesmo patamar. Né? O reino como erva daninha. Mas a parábola agora do rico que morreu e foi no inferno, né? Algumas parábolas falam sobre uma sobrevivência. Sim, não, isso... Essa parábola não. Ela é egípcia. Pois é, porque são imagens daquele contexto, né? Eu imagino que às vezes se faz uso de uma... uma figura. Mas vem cá, esse Jesus que a gente está estudando aqui é bem complexo. Hein? Ele estava falando para ignorante, uma linguagem grega super não pode. A coisa tem que ser mais embaixo. Se é morada mesmo. Nesse sentido. Jesus falava para as pessoas humildes. Então, às vezes eu vejo discursos que Jesus deve ter falado, não sei o que lá, de acordo com a palavra grega e tal. Caramba, era tão complexo assim para aquele pessoal. Então ninguém ia entender nada, não fosse. Não concordo. É uma lembrança importante, sem dúvida. Né? Tem um livro muito... razoavelmente recente, mas bastante interessante. Eu ainda não li, mas o título é bastante provocador. Eu pretendo ler Como que Jesus se tornou Deus. É um de capa azul, até grandinho e tal. É um professor americano chamado Bart Ehrman. Ele
desenvolve a ideia dessa divinização de Jesus, né? Como é que desse movimento popular religioso o cara se torna um ídolo, né? Um ser divino. Eu acho que essa percepção é importante para a gente perceber essas variações de leitura dos discursos, né? Porque eu às vezes acho que coloco muito em cima a palavra de Jesus, não pode ter sido tão complicada. Ele vai falar faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Opa. Bom, não sei se esse texto trouxe alguma coisa de interessante para vocês. Falem. Mas eu acho, né? Que é muita coisa, mas a gente lê sobre a ressurreição de Jesus, isso quer mostrar que Jesus é Ele mesmo. Não estou dizendo um corpo ressuscitado, mas é a personalidade, é a identidade dele mesmo, e não de outro, e não no infinito. Ele não foi dissolvido no infinito, é Ele mesmo. Mas assim, vocês que ele come, isso tudo é figura de linguagem, eu sei, tá? Mas ele vai dizer, é Ele mesmo, é o crucificado, não outro qualquer. Acho que esse problema que estamos discutindo, ele se resolve por meio da ressurreição. Eu acho que a ressurreição, eu não sei também esse livro que o Jadir falou, eu não conheço. Se a ressurreição, o fato da ressurreição, ela é antes de Jesus se tornar Deus. Agora, até pegando carona numa lembrança que você fez e uma frase aqui. Tem identidade própria. Eu acredito que a minha ressurreição, eu sei, eu não é o que eu vou ser. Deus conosco. Essa coisa toda confusa dentro de mim, essa coisa boa e ruim, mas serei eu mesmo. Eu, agora, como? Não sei. Agora, não me perderei no infinito. Não é bem pra caramba. Mas eu acho que valeria a pena a gente só revisitar as palavras aqui do Schleiermacher, porque tem um detalhe, né? E aí eu estou até tentando fazer umas ligações com as palavras de Jesus que eu acho que podem nos ajudar. Aqui na terceira linha, de baixo para cima. O desejo de imortalidade pessoal parece, ao contrário, mostrar uma ausência de religião. Uma vez que a religião assume o desejo de se perder no infinito ao invés de preservar o próprio eu finito. E aí eu estava lembrando, né? Eu acho que a expressão-chave para a gente entender esse finalzinho é o desejo de imortalidade pessoal, como esse sendo o objetivo. E é engraçado que a gente pega, por exemplo, ditos do próprio Jesus, quem quer, né, salvar a sua vida, perdê-la. Quem quer manter-se, perde. Quem quer me seguir, é preciso abrir mão de si para dar adesão a esse projeto. Eu acho que esse convite marcano do discipulado acaba tendo coro com as palavras aqui do nosso pensador. O desejo de automanutenção, que ele acabou usando a expressão imortalidade, mas o desejo de manter-se a qualquer custo, ele fala, olha, isso me parece uma ausência de religião, como se a gente quisesse, de certa forma, se divinizar. Manter uma individualidade também, isso, né? Em vez de, né, quando todos forem um, né? Ao invés de se expandir, se concentrar, né? E a religião, de fato, a religião útil, a religião positiva, nas ideias do nosso camarada aqui, deveria ser o desejo de se perder no infinito. É muito bonita essa expressão, né? Bonito, Muito tô feliz. fora. Você Me perder no infinito, claro. Mas pensa pelo seguinte, olha só, se você vai se perder no infinito, você acha que vai se achar um dia, né? Mas É bom se perder no infinito, você não vai se achar nunca, né? Olha, Anderson, isso pode ser um projeto para muito adiante. Para muita gente. Não,
tá muito adiante. Tá muito adiante. Não, eu sei. Vamos adiante. Como não temos mais tempo, vamos deixar esse texto 4 aí do nosso amado Eu descobri Sigmundo. uma coisa hoje. Pra ler, cara. Pra ler em Eu casa. não seguiria Jesus de jeito nenhum. Como é que é? Que isso? Se eu visse Jesus assim, vamos botar naquele cara, vem cá, larga tudo. Eu ia falar, é um doido. Vocês iam falar o quê? Não, Sim. é difícil. Eu estou dizendo que a vocação da apóstolo foi vocação mesmo, foi chamamento. Porque não é qualquer um que vai, não. Mas olha só, sim. tinha muita gente, tinha aquelas mulheres que abrigavam Jesus nas caminhadas. Mulher sem família, mulher sem superior. Para. O Anderson, para terminar, né, fez um Olha quem fala. comentário desmachista, né? Jesus não devia querer que todas as pessoas saíssem seguindo ele, não. Era só um grupo. Porque senão ele não teria nem casas onde se hospedar, nem nada. Outro tipo de provimento que ele devia ter. Tinha as marcas. É muito difícil. Olha, a Ângela é que é um amálgama de Maria Ó. Marta. Tá bom, mas ela é mulher. E virou um anjo, né? A amálgama de Maria e Marta é um anjo. Né? Agora ela tem uma vantagem, um contraponto. Eu, contraponto. Isso é um desafio para ela. Né? Na semana que vem, fechando então essa série, a gente vai desenvolver o final do livro de Zacarias, né? A segunda parte do livro de Zacarias, que para muitos biblistas foi o último pedaço do Primeiro Testamento a ser escrito, onde o tema da conversa tem até bastante ligação com esse finalzinho do nosso momento aqui, onde a ideia de um messianismo passa a ter voz no meio da profecia. Então, fecharemos, né, na semana que vem com esse texto. E fica o texto 4 para vocês lerem em casa, pensarem, até como provocação para a própria aula que vem. Né? E um dia nós vamos manusear o seu livro. É só grampear, já tem. Eu perguntei pro Edson perguntar mesmo, mas ela teria o livro do Jonas. Ela não tem. Ah, não tem, Ela né? tem, das duas edições, ela tem um de cada só. Ah, tá. E disse que não tem, que ela ia procurar saber se a editora tem, pelo menos, Tá. né, e informar, mas não tem. Então, quem quiser procurar Nos sebos online, sebos reais, né? porque não vamos conseguir. Assim. Por que a Solange está dizendo isso? Para quem não estava aqui nos encontros anteriores. Depois dessa série, a nossa intenção é revisitar o livro, um livro importante no contexto da nossa história, da nossa comunidade, que é o livro do Jonas Rezende, o Deus Fora do Espelho. Né? Então, o livro, se eu não me engano, tem uns 16 capítulos, mas a gente vai fechar o ano com ele, talvez pegar uns 5, 6, alguma coisa assim, pensar alguns capítulos que se destacam no nosso momento, da nossa igreja, que a gente entenda como mais fundamentais para a nossa reflexão. E é um livro que tem bastante a ver com a própria construção, né, da maneira de ser, de pensar, de agir da nossa comunidade. Então, a proposta que a gente combinou, né, há tempos atrás foi de fechar o ano com a leitura. Então, como ela não tem, a gente pode buscar esses livros individualmente, nos sebos da vida, online ou reais, ou a gente tira algumas cópias desses capítulos que a gente vai trabalhar e faz a leitura dessa forma, né? Vamos combinar direitinho para ser acessível a todos. Então é isso, semana que vem a gente encerra essa série e continuamos a nossa caminhada. Das pessoas da nossa comunidade